Garantir bons níveis de satisfação na experiência do cliente é um desafio para qualquer empresa e não é diferente no segmento de luxo. Nesse segmento, no entanto, existem algumas particularidades aqui as empresas precisam ficar atentas e é sobre isso que a gente conversa agora em mais um painel feito no Fórum E-Commerce Brasil, aqui no estúdio da Mercado e Consumo, juntamente com a Infracommerce. Eu sou a Ana Freitas e te dou as boas-vindas aqui a mais um bate-papo. Tenho dois convidados para me acompanhar neste momento, nesta jornada. São eles o Rafael Vidigal, Head de Marcas de Luxo da Pernod Ricard. Obrigada, Rafael, pela presença, bem-vindo. Obrigado a vocês pelo convite. E a Camila Duman, diretora de e-commerce e unidade de luxo da Infracommerce. Bem-vinda, Camila. Muito obrigada. A gente vai falar do caso aí da Pernod Ricard, que é uma marca de luxo que tem um atendimento especializado, um atendimento personalizado, na verdade, feito por vídeo por um concierge. Quer dizer, tem aí um diferencial já bastante importante, né? E a gente vai falar especificamente de uma estratégia que a empresa usa para a operação do Le Circle, o clube exclusivo para clientes da marca. Rafael, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, primeiro, o que está por trás, né? O conceito por trás desse clube exclusivo e o que ele diferencia, no que ele se diferencia da operação já tradicional da Pernod Ricard. Perfeito. Bom, o Le Cirque, ele foi criado, o conceito dele, né, há mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos atrás. Na verdade, ele chamava Drinks and Community. Ele foi um puxadinho do que foi o nosso início do e-commerce da Pernod Ricard dentro do Brasil. E por que a gente criou essa comunidade, né, que hoje virou um círculo de exclusividade? Justamente porque a Pernod Ricard trabalha com bens de consumo de bebidas alcoólicas e, obviamente, a gente tem uma distribuição não centralizada, né? A gente não tem lojas próprias e, obviamente, depende de terceiros para fazer o fulfillment nas lojas que você encontra no Brasil. A Pernod Ricard, para quem não conhece, é a segunda maior produtora de bebida alcoólica do mundo. Então, a gente tem mais de 250 marcas no portfólio, capital aberto na bolsa, faturamento acima de 11 bilhões de reais. Cita pra gente algumas dessas marcas, inclusive, para situar o nosso espectador. Bom, a gente vai desde marcas bem conhecidas aí pelo consumidor brasileiro, como a Absolut, o gin, a vodka Absolut, o gin Beefeater, o whisky Chivas, o whisky Ballantines, entre outras. E a gente tem a nossa divisão de luxo, que é a Pernod Ricard Prestige, o qual eu sou o responsável da área, nas quais tem marcas icônicas, né, já também bastante desejadas dentro do mercado brasileiro, como o whisky Royal Salute, o champanhe Perrier Jouet, a vodka Absolut Elix. A gente tem um single malt que está sendo um sucesso agora, que é o The Glenlivet, dentre outras. Havana Club, Martel, Cognac, enfim, são 13 marcas dentro desse portfólio. Só que no começo, né, quando eu adentrei a empresa, a gente acabou... eu sempre tive o desejo de como é que a gente consegue massificar a experiência do consumidor de luxo para o universo de bebida alcoólica. E como é que a gente tira também o processo mecânico da relação do ser humano, vamos dizer assim, minha ou da minha equipe com o consumidor final, em ter uma experiência de luxo para um produto que às vezes é comercializado, né, nas boutiques, nas delicatesses, nos supermercados do Brasil. Então esse é o conceito número 1 da criação do Le Cirque. É justamente trazer o database para dentro da Pernod Ricard, porque antes ficava dentro da minha lista de telefone, no meu Excel, e assim como dos meus colegas. O ponto 2, o consumidor de luxo, ele é extremamente exigente e também ele gosta da exclusividade e do acesso às marcas. Ele quer se conectar às marcas e não simplesmente comprar, por exemplo, de um supermercado, né, numa delicatessen. Às vezes ele tem o poder e influência de te acessar e acaba que ele quer discutir com um diretor de uma empresa, depois ele vai fazer um aniversário ou uma festa de casamento, enfim, e você acaba consumindo o seu tempo atendendo esse consumidor e de uma maneira super operacional. Então, acaba discutindo como é que
você vai passar isso para um distribuidor, o distribuidor vai fazer o preço, aí você dá o rebate para atender aquele cliente especial, acaba que é um processo moroso e não eficiente. Além do que, esse database fica na mão dos colaboradores e não da empresa. Então o LeCirc foi criado justamente como uma plataforma de CRM, inicialmente. Então o primeiro, Customer Relationship Management, dentro da Pernod Ricard, que justamente foi trazer esse consumidor para o database e, obviamente, dentro de um environment, né, de um ecossistema que é LeCirc, que ele é fechado, é só através de convite, justamente para que ele tenha esse acesso exclusivo e também benefícios únicos adentrando ao círculo de amigos da Pernod Ricard. Então, esse foi o conceito número, acho que principal do LeCirc, tirar o processo manual de vendas dos executivos ou da diretoria para clientes exclusivos, colocar ele dentro de um database e a gente poder explorar essa conversa de longo prazo, que inicialmente foi através de vendas com preços especiais. Então, o cliente LeCirc, ele não se você entrar dentro da internet, procurar LeCirc e tentar adentrar dentro do nosso ecossistema, você não vai conseguir. É só através de convite. Então, ele tem a visibilidade de produtos exclusivos que às vezes você acaba encontrando com preços por conta de carga tributária e também pelos layers de camada de profit dentro da cadeia, vamos dizer assim, de vendas, né? A empresa vende para o distribuidor vende para o varejo vende para o consumidor final, que acabam ficando muito caros, porque ele chega já a valores de 20 e 30 mil reais dentro do Brasil. Então, com isso, a gente consegue fidelizar e ter preços mais exclusivos. Segundo, tracking do Google, né? A gente acaba dentro de uma plataforma fechada, não corrompendo o nosso preço médio para o consumidor em geral. Então, é o preço que a gente quer realmente trazer para esse cliente de alto poder aquisitivo. E número 3 é realmente gerar essa experiência, como você bem falou. Como é que a gente evolui a experiência do consumidor dentro da plataforma? Como o concierge através de videomaking, né? O concierge mais humanizado, para que ele realmente tenha uma experiência além da compra comum dentro de um e-commerce qualquer. E, dentre outras coisas que a gente vem planejando e efetuando ao longo do tempo dentro da plataforma. Muito legal. Camila, como é que foi para a Infracommerce atender a uma demanda tão específica, né? Tão indo ao encontro dessa necessidade de exclusividade mesmo que esse cliente tem, né? Olha, para a Infracommerce foi um prazer enorme. Primeiro porque um dos nossos grandes valores é a gente estar sempre inovando, criando novas experiências. E é também muito desafiador, porque você criar uma experiência já não é uma tarefa fácil. Você criar uma experiência para um público que tenha essa experiência em cada ponto da vida dele, porque ele tem uma experiência diferenciada dentro da casa dele, ele tem uma experiência diferenciada em cada serviço e produto que ele consome, a gente teve que se reinventar e criar realmente uma coisa diferenciada. E quando o Rafael trouxe esse desafio, a melhor coisa é a gente poder ser o parceiro que tornou os sonhos realidade. Então, o atendimento de vídeo ele é extremamente, como experiência, para mim, uma das melhores, porque ele humaniza o atendimento online. Então, você imagina que você consegue navegar junto com o seu cliente, atender e conversar diretamente com ele, como se ele estivesse numa loja física. E acho que esse sempre foi o principal desafio do e-commerce. A gente não pode esquecer que nós somos brasileiros. O brasileiro é um público que gosta do olho no olho. A gente está acostumado a ser atendido, a ter essa excelência no atendimento. E a gente não podia deixar isso não acontecer no mercado digital. Uma outra coisa super importante é a gente proporcionar para esse público uma boa entrega. Porque a entrega dentro do e-commerce, ela é uma experiência.
E ela é uma experiência tanto no prazo em que você vai entregar, como na qualidade daquela entrega. Então, como o Rafael contou, eles têm essas marcas de prestígio, que são rótulos que custam, às vezes, R$20 mil, uma garrafa de uísque, por exemplo. Qual é o principal desafio? Essa garrafa chegar linda, maravilhosa, levando o nome da marca até o ponto final daquele consumidor. Ele conseguir ser atendido no tempo que ele precisa. Ele receber uma embalagem sem nenhum amassado, uma embalagem que está pronta, inclusive, para ele dar de presente. E acho que essas foram as possibilidades que a Infracommerce proporcionou para a Pernod e para o Lesser. A Infracommerce desenvolveu tecnologias, enfim, adaptou tecnologias, fez treinamentos para poder atender a essas particularidades que você citou aí? Sem dúvida nenhuma. Acho que treinamento e evolução em tecnologia é uma coisa constante. A gente nunca parou de fazer isso e acho que nunca vamos parar também. Com o atendimento de vídeo, por exemplo, a Infracommerce investiu numa tecnologia super bacana, que é uma ferramenta que faz uma uberização. Então, quando um cliente, o que significa essa uberização? É quando um cliente entra em contato e clica lá no botão atendimento de vídeo, a gente consegue destinar esse atendimento de diversas formas diferentes e aí de acordo com a parametrização escolhida por cada marca. A gente pode fazer isso por geolocalização, a gente consegue fazer isso por disponibilidade de atendimento ou até por categoria. Então, isso é um super diferencial. Do mesmo jeito que a gente consegue também, quando solicitado, ter a gravação desses atendimentos. Isso é super importante para que a gente possa entender como o nosso público está atendendo, está sendo atendido, o que a gente precisa melhorar em treinamento desses concierges para que esse público tenha sempre um atendimento premium. Muito bom. Rafael, que resultados vocês esperam com essa operação? São resultados de fato financeiros ou a gente está falando de um resultado que é mais de marca mesmo e de fidelização desse cliente? Olha, como bem colocado, né, sempre a tecnologia, a gente tem que aprimorar ela para a gente deixar o processo mais fluido e mais, principalmente no mercado de luxo, que o consumidor brasileiro, o consumidor latino em geral, necessita desse cuidado, desse olho a olho, desse processo humanizado. Então, como é que a gente traz a experiência do físico para o digital e do digital para o físico? Então, o nosso intuito é a fidelização desse cliente. E, obviamente, que ele tenha a Pernod Ricard como a empresa das suas bebidas prediletas e que ele confie na ferramenta e se ele tem dúvidas, a gente consiga suportá-lo nessas compras especiais que às vezes ultrapassam 60, 100 mil reais numa compra. E obviamente a Infracommerce é o nosso grande parceiro desde o início do processo para que a gente evolua a máquina para o próximo estágio, né? A partir do momento que você garante essa exclusividade, garante o serviço, como a entrega de uma embalagem. Você está comprando uma garrafa de 20 mil. Teve um conhaque nosso, acho que no caso quase 36 mil reais, via Infracommerce, entregue na casa do nosso cliente de maneira impecável. Porque é como se fosse uma joia. Ele está comprando uma joia em formato de garrafa. Então, às vezes delicada, né? Feita de cristal, etc. Então, ele já conheceu essa experiência, mas ainda tem a restrição ou da dúvida. Como é que eu compro? Como é que eu acesso? O consumidor está entrando dentro desse universo digital. A pandemia, acho que eu digo que ela foi uma... Todo mundo falava de transformação digital. A gente teve uma imposição digital. Então, só que a partir do momento que teve esse crescimento, esse acesso mais rápido das pessoas, principalmente as mais velhas, mas mesmo assim a gente ainda vê algumas restrições. E com esse processo humanizado, a gente consegue fidelizar ele para nós. E a ideia é que eu tenha esse consumidor no longo prazo, não para hoje. Então o resultado financeiro, ele vai vir.
a partir do momento que ele estiver acostumado com a ferramenta. Ele sabe que é Pernod Ricard, ele sabe que é um produto de alta qualidade, ele vai poder tirar as dúvidas dele, e o resultado financeiro é consequência das ações que a gente está tomando hoje. É tão consequente positivamente, né, o Le Cirque, que, como eu disse, quando a gente criou esse mindset do CRM, do processo fechado, até mesmo ela falou a uberificação do cliente, do atendimento, a gente também criou o processo de uberificação do nosso vendedor de luxo, que várias pessoas que a gente conhece, círculos de empresários que querem ter esse prestígio de ser um embaixador Le Cirque, a gente consegue uberificar também a rede de relacionamento deles para a nossa plataforma com as tecnologias aplicadas pela Infracommerce. Então, o sucesso é tão grande que hoje a gente exportou esse ideal e está sendo implementado em outros países o projeto de Le Cirque. A gente implementou agora em Hong Kong, na Suíça, Shanghai e perfeitamente os países líderes, com certeza em breve vai ter a sua plataforma Le Cirque local. Então, é questão de tempo e aprimoração. Muito bacana. E, Camila, imagino que até vocês também, como Infracommerce, têm aprendizados e insights que tiraram desse trabalho aí, que podem levar eventualmente para outros clientes, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que aí vem o que a gente chama de uma parceria ideal. Porque nós, seres humanos, nós somos movidos por aspirações. A gente precisa de coisas e pessoas e marcas que são aspiracionais. Então, a gente ter a Pernod Ricard como nossa parceira, sendo uma marca extremamente aspiracional, sem dúvida nenhuma, é uma porta de entrada para que a gente possa expandir para outras marcas esses e outros serviços que a gente pode criar pensando no consumidor de luxo. E agora, para finalizar, uma pergunta para os dois. Pensando não nesse consumidor de luxo só, mas num consumidor de produtos de apelo mais popular mesmo. Há soluções aí nesse clube, por exemplo, soluções que a Infracommerce ajudou a Pernod Ricard a colocar em prática que podem ser replicadas, digamos assim, para um outro ambiente que não de luxo? Vocês acham? Olha, começando um pouco, acredito que sim, acho que existem soluções, como eu disse, de experiência para o consumidor. Por exemplo, né, a Le Cirque foi o primeiro ambiente digital a vender experiências físicas das marcas. A aspiração que a gente estava discutindo agora, há pouco, é o que move esse consumidor, mas ele tem que entender um pouco dessa marca. E às vezes, até o nosso colega aqui da Infracommerce falou, às vezes eu gostaria de ter uma experiência com um Master Distiller de uma das marcas, quando ele estiver aqui no Brasil. É mais do que comprar o whisky, você tem uma imersão total à marca, a alguém que você admira, que produz o seu whisky ou produz o seu champanhe. A gente fez esse primeiro teste com Perrier Jouet, no lançamento agora no Parque Lage, no Rio de Janeiro, e foi um sucesso. O primeiro lançamento de um produto na América Latina foi Perrier Jouet Blanc de Blanc, que primeiramente foi lançado via e-commerce, e a experiência desse consumidor não foi através de uma lista de relações públicas, foi com o real consumidor, a gente abriu acesso a ele. E isso está sendo implementado agora para as demais marcas, as marcas que são mais conhecidas ou distribuídas mais massivamente. Então a gente está criando esse insight veio de dentro. Assim como a Infracommerce também nos suportou para um lançamento de um produto, que foi um dos whiskies, um single malt, que a gente estava testando no Brasil, que primeiramente a gente lançou digitalmente dentro de uma plataforma fechada, entendeu o que o consumidor queria, para justamente depois mandar para o varejo. Então a gente começa pelo digital, começa pela experiência desse consumidor e entende o que ele quer, para depois ir para a distribuição regular. Então a gente começa a inverter os papéis de que antes, 4, 5 anos atrás, seria o inverso. Não, vamos pôr no varejo, depois a gente coloca no digital. Não, vamos primeiro para o digital, porque a gente já tem o entendimento do consumidor, a gente oferece para ele, já tem o pipeline das pessoas que são potenciais consumidores desse produto, para depois a gente escalar para o varejo. Vamos entender se eles gostam, não gostam, faz experiências digitais, tem talks com Master Distillers, etc.,
E o céu vai ser o limite, né? É o que eu falo. Hoje o consumidor de luxo ele não está aqui, ele é do mundo. Hoje ele está no Brasil, amanhã ele está em Nova York, depois está na França. A gente tem os nossos facilities, né? As nossas destilarias, as nossas vinícolas, as nossas produções, que às vezes tem visitor centers super bacanas, que são restritos. Então a gente está colocando de meio digital para que ele possa ter essa experiência dentro do Le Cirque. E, obviamente, o segundo passo é abrir isso para qualquer consumidor. A gente também rentabilizar a experiência que antes era só convidados. Então, como é que a gente muda também o mindset de uma operação que às vezes era de produção ou para receber poucos e bons, para ir realmente rentabilizar e ser algo que qualquer consumidor possa alcançar um dia, como um presente de aniversário. Olha, eu vou te dar essa experiência no Hotel X, ou lá na destilaria, ou num evento que a Pernod Ricard está fazendo. Então a gente começa também o Le Cirque como um ambiente mais exclusivo, mais fácil de controlar também, para experimentação, para coisas que depois vão para o mercado em geral. Acho que, tentando aí traduzir a sua pergunta em ferramentas e serviços, quando a gente fala da experiência, hoje se fala muito, e é totalmente real, o quanto o consumidor hoje, ele busca não só produtos, ele busca essa boa experiência em qualquer lugar que ele tiver, em qualquer marca que ele consumir. E eu acho que essa é a principal diferença. O consumidor que busca uma boa experiência, ele não necessariamente é só um consumidor de luxo. Todos os consumidores, independente de quanto ele está gastando, ele quer uma experiência diferenciada. O que muda, eu acho, são o grau de experiência e talvez o diferencial que se tem. Então, hoje no mercado, a gente vê que os estudos mostram que mais de 86% das pessoas, elas optam por uma entrega expressa. Uma entrega expressa é uma boa experiência. Então, a gente não precisa ter uma entrega expressa só para esse consumidor que a gente comentou aqui mais cedo no nosso bate-papo, que está comprando um rótulo de 20 mil reais. A gente hoje está comprando uma garrafa de água e se é naquele momento que você quer a garrafa de água, você paga mais para ter essa experiência, essa boa experiência de receber o seu produto antes. Outra coisa que a gente pode pensar é no próprio atendimento de vídeo. O atendimento de vídeo, ele não se restringe só às marcas de luxo, porque muitas vezes você tem uma dúvida sobre um produto. Tenho certeza que muitos de nós aqui e das pessoas que estão nos assistindo já deixaram de comprar algum produto online porque tinha alguma dúvida e aí aquilo te pegou e você falou, acho que não. Ou eu vou passar na loja para ter certeza, para pegar o produto na mão, ou amanhã eu volto. E quem trabalha em varejo sabe, gente, o consumidor que você perdeu hoje, você não recupera. Então, é tudo no hoje, no aqui, no agora. Então, cada vez mais, o público está imediatista. Por isso que a gente quer a entrega rápida, por isso que o atendimento de vídeo ele é tão importante, porque além da experiência, eu estou gerando venda. Eu estou gerando um relacionamento com aquele consumidor. E aí, de novo, esse relacionamento, essa experiência, independe de ser uma marca de luxo ou um produto de luxo ou ter um ticket médio alto. Eu acho que isso é o que todos nós hoje, como consumidores, esperamos receber das marcas que consumimos. É isso aí. Muito bem, Camila Duman, diretora de e-commerce da unidade de luxo da Infracommerce, brigadíssima mais uma vez pela presença aqui no estúdio. Ai, foi uma delícia. Que pena que já acabou, mas, né? muito obrigada. Foi é legal incrível. Porque a gente fica aqui falando, gente, e vão surgindo vários insights, né? Como a gente está falando aqui do mercado de luxo, mas surgem insights para outros mercados, para quem está nos assistindo, não necessariamente atua no mercado de luxo, pode tirar daqui vários aprendizados desse bate-papo, né? E o Rafael Vidigal, head de marcas de luxo da Pernod Ricard, obrigada mais uma vez também. Eu que agradeço vocês, a Infracommerce, e poder falar um pouco desse projeto super especial que a gente criou há alguns anos atrás e que hoje já está sendo implementado ao redor do mundo.
Muito Rafael, e aproveito aqui para agradecer a parceria. Super importante terem vocês com a gente. Mais uma vez, vocês sempre foram uma marca e clientes muito, muito parceiros que nos ajudaram aí a desenvolver e ficam nos inspirando a sempre evoluir, trazer novas inovações para vocês. Agradeço, muito obrigado. Obrigada. E é isso, gente. A gente continua aqui com programação especial no estúdio da Mercado e Consumo e Infracommerce dentro do Fórum E-Commerce Brasil 2022 com mais desse tipo de inspiração para você que quer saber quais são as melhores práticas do e-commerce hoje e para o futuro. Não perca os próximos episódios.